Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live que promovo aqui, hoje simultaneamente no YouTube e no Instagram. Então, hoje estou inovando, tentando transmitir em dois canais para alcançar o máximo de pessoas interessadas no assunto que promoverei hoje, que é como cobrar o preço justo na sua aula particular sem perder clientes, pessoal. Então, gostaria de começar sabendo que se você que está aí no YouTube, no Instagram, está me ouvindo bem, se está boa, a imagem está boa, se o som está bom, para a gente poder começar. Então, vou interagir aqui, novidade total para mim, vou interagir simultaneamente com o Instagram e com o YouTube, tá? Sejam todos muito bem-vindos, posicionando aqui mais um pouquinho a minha câmera, peraí. Fico muito feliz com a presença de todos, é um grande prazer. E vamos começar. Deixa eu só ajeitar aqui, pessoal. Novidade total. Vamos lá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Gostaria de saber primeiro se o som está bom e se a imagem está boa. Tanto no YouTube, por favor, comenta aqui para mim, o som está bom, a imagem está boa, quanto no Instagram. É um grande prazer poder estar com vocês aqui hoje. Som tá bom, a imagem tá boa, como é que tá aí para vocês? Vamos lá, pessoal? Então, começando. Hoje o tema da nossa live é como cobrar o preço justo do seu aluno particular sem perder os seus alunos. Esse é um tema muito complicado para nós professores que temos essa dificuldade, né, pessoal, de cobrar dos nossos alunos. Ó, tá bom, a imagem tá boa, som tá bom, que ótimo. E como fazer, pessoal? Então, antes de começar, eu queria só falar para vocês que na semana de 4 a 8 de maio, teremos a semana da Jornada 4K2. E nessa semana falarei sobre tudo que é importante para você atingir os seus R$4.000 trabalhando apenas 2 horas por dia com aulas particulares. Então, no período de 5 semanas, etc. Então, na semana de 4 a 8 de maio, estaremos prontos para um intensivão de lives, de áudios, para que você entenda a fundo o projeto 4K2, que promete R$4.000 trabalhando apenas 2 horas por dia, num período de 5 semanas, e como você consegue alcançar os seus R$4.000. Então, anote aí na sua agenda, semana de 4 a 8 de maio, estarei promovendo online, 100% online, essa semana. Farei lives, áudios, posts, tudo focado no projeto 4K2 e na metodologia que eu utilizo para que você alcance o seu 4K2. Então, pessoal, é isso, né? E agora, para começar, né? Então, dito isso, falado da semana da jornada 4K2, que acontecerá de 4 a 8 de maio, vamos começar a nossa live, ok? Então, eu até sugiro que você pegue um papel, pegue uma caneta para anotar o passo a passo que eu entendo como ideal para você conseguir cobrar o preço justo do seu aluno, sem perder o seu aluno, sem ter medo de perder o seu aluno. Tá, pessoal? Então vamos lá. Primeiro passo para você para você poder cobrar sem medo, para você ter certeza de que você vai conseguir convencer o seu aluno a pagar o preço que você considera justo. Então, o primeiro passo, anote aí, escolha o seu público-alvo correto. A primeira coisa, escolher o seu público-alvo correto. Por quê, pessoal? Porque se você escolhe o seu público-alvo correto, a sua chance de acertar na sua promessa de uma aula ideal para o seu aluno e na qualidade, em unir a qualidade da sua aula ao que o seu aluno espera de você, é muito grande. Então, se você começa querendo cobrar um preço para um aluno que acaba
não tendo condição financeira de pagar aquele preço, você já começa errado. E ao contrário, se você acaba aceitando todos os pedidos de desconto, seja bem-vindo, professor Marcelo, seja bem-vinda Tatiana, Fabiana, Psico dos Sonhos, sejam todos bem-vindos. Então, estou falando aqui, pessoal, para quem está chegando, sobre o passo a passo para você conseguir cobrar o preço justo do seu cliente, sem medo de perder o seu cliente. No nosso caso, os nossos alunos particulares. Então, primeiro passo, escolha do público-alvo correto. Como você deve escolher esse público-alvo correto? Pensando no perfil do seu público, pensando no aluno que você deseja, que você pretende atender, que você deseja atender. E esse aluno ele tem que saber valorizar a sua aula, mas tem que também saber valorizar a sua hora-aula. Então, pessoal, se você escolhe o público-alvo errado, você certamente terá problemas para cobrar do seu aluno. Tá? Então, como é que se escolhe o público-alvo correto? Através de pesquisa, né, gente? Você tem que pesquisar onde é que está esse público e como é que você vai falar com esse público. Tá certo? Então, se você erra na escolha do seu público, você vai errar certamente, você vai ter problemas certamente na hora de cobrar desse aluno. Ok, pessoal? Segundo passo para você poder acertar na cobrança sem ter problemas com isso. Então você já escolheu o seu público-alvo, você sabe onde mora o seu público-alvo, você sabe quais são onde é que esse público-alvo que o seu aluno estuda, se ele está dentro de um perfil de cliente que tem condições de pagar por aquela hora que você acha que é justa, que você acha que é compatível com o que ele pode pagar. Então você escolheu esse público-alvo, você foi atrás desse público-alvo, você fez as suas propagandas, você fez os seus anúncios, você fez a sua divulgação para esse público-alvo. Ok, acertou no público-alvo? Acertou. Né? A metodologia, pessoal, que eu desenvolvi ao longo de 30 anos e que hoje ensino, ela explica passo a passo como captar corretamente o seu aluno. Essa metodologia, para quem não conhece, a grande maioria já conhece, é o Cifras, né? É a metodologia, é o método chamado de Cifras, onde a primeira letra do Cifras significa captar. Captar quem? O público que você deseja atender. Né? Então, se você erra no público, sendo repetitivo aqui, pessoal, você vai ter problema com a escolha, com a cobrança do preço justo para esse cliente. Ok, então já escolhemos o nosso público-alvo. Qual seria o próximo passo, gente? Seja bem-vindo ao Psico dos Sonhos. Então, o segundo passo para você poder acertar no preço justo para o seu cliente, para o seu aluno, é gerar a real percepção de valor para esse cliente. E o que é gerar percepção de valor, gente? Alguém sabe? Quem sabe o que é gerar percepção de valor, escreva aqui para mim, né? Se tem sentido o que eu estou falando, né? Por que eu falo isso, pessoal? Porque normalmente nós tendemos a dizer para o nosso cliente o nosso preço de primeira. Ele pergunta: olá, professor Alexandre, tudo bem? Eu falo: tudo bem. Quanto é que o senhor cobra pela sua hora? Mas ele não conhece a gente. Ele não sabe quais são as nossas qualidades, qual é a nossa competência para poder resolver o problema dele. Então, se a gente inicialmente não diz para ele qual é a real situação, assim, quais são as nossas reais qualidades, né? Certamente ele vai pedir um desconto, ele vai querer fazer um pacote com você, ele vai querer de alguma forma barganhar um preço contigo, ele vai querer de alguma forma fazer um leilão com você. Então, se você gera real percepção de valor, você vai conseguir certamente tornar o preço da sua hora secundário. Tá bom, e o que é gerar percepção de valor, gente? Gerar percepção de valor é você conseguir mostrar para o seu público as suas reais qualidades.
né? Você conseguir mostrar para o seu público que você é capaz de resolver o problema dele, né? E na metodologia Cifras, antes de você chegar na geração de percepção de valor, você tem que ter uma interação boa com ele, né? O C de cifras é captação, captei meu público-alvo correto. O I de cifras é interação. Então, antes de mostrar o seu verdadeiro valor, você tem que gerar, você tem que conseguir gerar empatia e conexão com ele. Então, você gerando conexão e empatia, tudo vai ficar mais fácil, né? Vai ficar muito mais tranquilo você conseguir mostrar para ele que você é capaz de resolver o problema dele. Tá? E como é que você faz isso? Ouvindo o seu cliente. Então você captou, você ouviu o seu cliente, você gerou conexão e empatia através das técnicas que eu ensino, que são mais profundas, mas ok, consegui gerar conexão e empatia, consegui mostrar para ele que eu tenho condição de atender o filho dele ou atender o próprio aluno se você estiver falando com ele. Chegou a hora de você gerar percepção de valor. E como é que você gera percepção de valor? Dizendo para ele, mostrando para ele que você tem competência técnica para resolver o problema dele. E como é que você faz isso? Como é que você gera competência técnica? Como é que você mostra competência técnica? Já dando a solução para o problema dele. E ele está lá querendo saber o seu preço. Professor, quanto que o senhor cobra? Professor, quanto que o senhor cobra? Mas você está primeiro mostrando para ele que você é capaz de resolver o problema dele. Ok? Enquanto você não perceber que você é capaz de resolver o problema dele, não dá para você avançar e cobrar. Porque senão o preço vai se tornar mais importante para ele do que o valor que você tem. Não é isso? E como é que é essa diferença entre valor e preço? Vamos pensar num consultório médico. Inclusive eu entrevistei há 2 meses mais ou menos, 2 meses e meio, o Dr. Celso Musa. E ele falou muito sobre isso, né? Que no consultório dele, ele não fala de preço, mas ele é um cardiologista muito conhecido aqui no Rio de Janeiro e ele mostra para todo mundo que ele tem total capacidade de resolver os problemas dos pacientes dele. Os pacientes dele ficam extremamente satisfeitos porque ele resolve o problema. E na hora de pagar, eles sentem que aquele profissional tem valor. É a mesma coisa no nosso caso. Então nós, professores, mostramos, se a gente conseguir mostrar o nosso verdadeiro valor para os nossos alunos, eles vão estar ansiosos só para saber se aquele preço que você vai cobrar está dentro das condições deles, a condição financeira para pagar. E se estiver dentro da condição financeira, pessoal, eles vão pagar. Não sei se isso está claro para vocês, né? Então é isso, pessoal. Acho que esbarrei aqui, perdi a conexão com o YouTube. Mas é isso. Então, a partir do momento que a gente provou para o nosso cliente, para o nosso aluno, que a gente é capaz de gerar valor, a gente vai entregar o nosso preço, a gente vai dizer quanto que a gente cobra. E aí é a hora da gente mostrar a nossa capacidade de cobrar, né? É a hora de você passar rapidamente e dizer para ele assim, olha, o meu preço custa tanto, né? E não permitir, não dar chance a ele de ficar naquela barganha de preço, né? Naquele pedido de desconto. Ah, professor, me dá um desconto, professor, me dá um desconto. Não tem que, a gente não tem que permitir que o nosso aluno nos dê descontos, né? Então, a grande jogada da cobrança é essa, é você, primeiro, captar o público correto. Captou o público correto? Segundo, conseguir uma conexão e empatia com ele. Conseguiu essa conexão e empatia? Mostrou para ele que você é capaz de atendê-lo da maneira com que ele mais quer atender? Ok. Gerou percepção de valor? O que é percepção de valor? É você mostrar para ele que você tem todas as qualidades para atendê-lo. Não deixá-lo ter dúvidas sobre a sua real capacidade de atendê-lo. Conseguiu atender o seu cliente? Ok, está tudo certo, o cliente está satisfeito e está ansioso pelo seu preço? Ok, é a hora de você mostrar, é a hora de você cobrar dele. E quando você cobrar, o que você vai fazer, gente? Você vai chegar para ele e vai falar, olha, a minha hora custa tanto, vamos agendar a primeira aula?
Então, não dar chance para ele ficar perguntando se você tem como fazer dar um desconto, se você tem como fazer aquele pacote especial, né? Nada disso. É você conseguir rapidamente passar por essa etapa do preço e já ir para o planejamento das aulas. Já se preocupar, já mostrar para ele que você está preocupado com o planejamento das aulas. E partir para as aulas, entendeu? Partir para o agendamento da sua aula. Então, pessoal, o grande problema de nós brasileiros, né, o grande problema que nós temos é o medo de cobrar, o medo de mostrar o nosso verdadeiro valor, o medo de mostrar que nós somos capazes de gerarmos valor e sermos valorizados por isso, né? E termos os nossos alunos, os nossos clientes reconhecedores disso, né? Eles vão reconhecer esse nosso verdadeiro valor e vão pagar por isso, e vão pagar felizes. Como a gente faz quando a gente vai ao nosso médico, quando a gente vai ao nosso dentista, que a gente não larga nunca, porque a gente sabe que eles são capazes de resolver os nossos problemas e que nós temos condições de pagar o que eles cobram. Tá, pessoal? Outra coisa muito importante quando a gente está nessa busca do cliente correto é você sempre mostrar para ele que você tem autoridade para aquilo. O que é ter autoridade? O que é o que eu falo muito para os meus alunos, né? O que é disparar o gatilho da autoridade? É você rapidamente mostrar para ele que aquilo que ele quer, que aquela dor que ele tem naquele momento, né? Que aquela dificuldade que ele tem naquele momento, facilmente vai ser resolvida por você. Como você faz isso? Perguntando a ele qual é o problema, tendo experiência para dizer para ele, olha, esse problema eu já resolvi inúmeras vezes e eu fiz dessa forma. Então você pode confiar e vamos agendar a primeira aula para a gente resolver esse problema logo. E já pensar no planejamento das aulas necessárias para ele ir bem, na prova dele, e já pensar na melhor maneira de resolver o problema dele. Não tornar o preço o fator mais importante nesse momento, entendeu, gente? Nesse momento, o que é mais importante é a geração de valor, é resolver a dor do seu cliente, é conseguir mostrar para ele assim, cliente, eu vou resolver o teu problema. E outra coisa, gente, nada de desconto, tá? Nada de pensar em ficar dando desconto, porque se você pensa em desconto, se você aceita um desconto, é porque você poderia diminuir o seu preço. Tá? Então o seu preço tem que ser compatível com o que você entrega de valor. Então eu, por exemplo, tá? Uma das grandes dificuldades que eu tenho é quando o aluno pede desconto, porque eu não dou desconto. Assim, eu já antecipo para ele que eu não vou dar desconto. Por quê? Porque eu sei que o preço que eu estou cobrando é totalmente compatível com o que ele pode pagar. Eu sei que ele pode pagar, porque eu já pesquisei lá no meu público-alvo. E eu mostro para ele que eu vou resolver. Então, quando a gente sabe, a gente conhece as características do nosso público-alvo, é fácil. É só a gente dizer para ele o que ele quer ouvir. Existe uma coisa muito interessante que é assim, entregue para o seu aluno o que ele acha que ele quer, o que ele acha que ele precisa. Né? Então prometa para ele o que ele acha que ele precisa, mas entregue o que realmente é necessário para ele ir bem. Então o nosso aluno ele não quer aprender, por exemplo, na física, ele não quer aprender todos os conceitos importantes da termodinâmica, aprender a fazer todos aqueles circuitos elétricos complicados lá na eletricidade. O nosso aluno quer o quê? Uma boa nota. O nosso aluno quer ir bem nas provas. Ok? Então, o que eu vou prometer para ele? Que eu vou ensinar todos os conceitos de termodinâmica? Não, eu vou prometer para ele que ele vai conseguir se dar bem nas provas, que ele vai bem nas provas e que esse é o principal objetivo meu e dele. Só que na hora que eu for entregar a matéria para ele, né, eu já consegui gerar percepção de valor para ele, eu disse para ele que eu vou resolver o problema dele, mas na hora que ele fechar a aula comigo, depois que ele pagar o meu preço justo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entregar para ele a matéria necessária para isso, mas da maneira correta também. O que é entregar da maneira correta? É ter a percepção do quanto eu posso avançar nisso para gerar os resultados que ele espera e que ele pode, naquele momento, alcançar. E tem isso também, né, gente? Às vezes a gente exagera
a gente exagera na vontade de entregar o valor, entregar tudo que o cliente precisa para ele super bem numa prova, mas ele não consegue absorver. Então a gente tem que saber balancear, a gente tem que saber ir em encontro do equilíbrio disso. E onde é que está o equilíbrio disso? Está na capacidade dele absorver as informações que a gente está entregando e na capacidade dele colocar isso em prática. Então você vê, pessoal, que o que menos importa, o que menos tem que importar, melhor dizendo, nessa hora é o preço. O que mais tem que importar é a sua preocupação de resolver o problema do cliente e conseguir convencê-lo a ter aula com você. Mas professor, tem que conseguir convencer? Tem, gente, porque se ele não te conhece, ele não conhece você e não conhece os seus concorrentes. Então você tem que ter a capacidade de dizer para ele que você vai resolver o problema dele, que você é capaz de resolver o problema dele, para depois pensar na parte técnica, que é o que você mais sabe. É o que nós mais sabemos fazer, não é? Nós temos dificuldade de cobrar, mas nós não temos dificuldade de ensinar. Né? Então é muito mais fácil para a gente ensinar do que cobrar. Então a gente tem que focar nisso, no que a gente é bom, e a gente é bom em ensinar. Né? Então a gente vai falar de tudo que é necessário para que ele vá bem na prova, mas não, gente, na técnica que a gente vai usar. Que tipo de técnica a gente vai usar para resolver o problema dele? Vê se vocês entendem. A gente vai falar para ele que a gente vai resolver a gente vai descobrir qual é o desejo dele e a gente vai resolver aquele desejo dele. Isso a gente vai dizer para ele. E na hora de colocar a mão na massa, é a gente conseguir também equilibrar a capacidade de absorção de conteúdo dele com o que ele realmente deseja numa prova. Também não exagerar na carga de exercícios, que nós que somos de exatas, ou na carga de leitura, né? Na quantidade de páginas que ele tem que ler para ele tirar 10. Às vezes não é o 10 que ele quer. E essa percepção a gente tem que ter, e é isso que a gente tem que entregar para ele. Porque uma aula bem dada e resultados dentro da expectativa do nosso cliente faz com que a gente consiga outros clientes, que vão sempre nos indicar e a gente só vai crescer. Tá, pessoal? Então, o grande bizu que eu falo, a grande sacada que eu falo para você ser bem sucedido com aulas particulares e você conseguir cobrar sem estresse algum, é você gerar a percepção de valor e ter a sensibilidade de entregar para o cliente, para o aluno, o que ele realmente deseja. Se você percebe que o aluno ele não tem grandes aspirações naquele resultado que ele quer passar de ano. Então, a gente também não vai entregar só tudo maceteado, mas a gente pode entregar o conteúdo necessário para ele ir bem naquela primeira avaliação e, aos poucos, lá no pilar da fidelização, no pilar da retenção do método Cifras, que eu falo muito, na hora de retenção, passo a passo, pouco a pouco, e mostrando para ele que é importante ele absorver mais conteúdo, que é importante ele ir melhor nas provas. Tá claro, pessoal? Deixa eu ver aqui se alguém fez alguma pergunta. Seja bem-vindo, Evandro. Professor Edno, é um grande prazer estar com você aqui, com o senhor aqui. Eu vi uma perguntinha aqui, ó. Hilda Almeida, 315. Boa noite, professor. Cobra por quinzena ou mensal? Hilda, a gente tem que ter muito cuidado, a pergunta é ótima, a gente tem que ter muito cuidado porque cada público-alvo é um público-alvo, tá? Eu tenho o privilégio de trabalhar no Rio de Janeiro com um público muito tranquilo em termos de cobrança. Dificilmente eles me perguntam se eu posso dar algum desconto, isso não acontece. E eu tenho a tranquilidade de cobrar dentro da expectativa que ele tem de pagar. Então eu aceito, dependendo do nível de conhecimento que eu tenho do meu público, mas que não me dá trabalho. É muito difícil, eu acho que eu não me lembro de não ter recebido por uma aula particular. Então eu dou a liberdade deles pagarem da melhor maneira que eles acham. Alguns pagam por mês, alguns pagam por período, então eles juntam um determinado número de horas e paga, e alguns fazem questão de pagar à vista. Forma de pagamento, alguns depositam em conta, outros pagam em dinheiro, alguns ainda pagam em cheque. Para mim também não tem problema, tá, Hilda? Então essa sensibilidade que você tem que ter.
Então, se você não conhece o seu aluno, a melhor maneira de cobrar é à vista, até antecipado se for possível. Mas à medida que você for conhecendo o seu público, eu acho que vale você deixar pagar da maneira que ele achar melhor. Só evite pacote, gente. Assim, o pacote é um vício que a gente acaba tendo e à medida que a gente vai crescendo no negócio das aulas particulares, que a gente vai evoluindo, a gente vai ocupando os horários que a gente tem com alunos pagando menos, porque pacote normalmente você paga menos. Então você diminui a sua capacidade de crescimento, porque você acaba ocupando a sua grade de horários com alunos que estão pagando abaixo da sua expectativa. Então, aquela expectativa que você tem, aquele planejamento que você tem para ter um determinado rendimento no final do mês para esse aluno, acaba sendo prejudicado, né? Então, o que eu aconselho analise bastante o seu público, descubra quanto é que esse público está disposto a pagar e veja se isso está compatível com o que você quer cobrar. Se não tiver, vá atrás de um novo público que esteja disposto a pagar pelo que você realmente acha que vale. Tá claro, pessoal? Tem sentido o que eu estou falando? Deixa eu ver mais, professor Edno. Tem uma perguntinha aqui, ó. Eita. Você faz contrato ou é compromisso só de boca? Quem perguntou foi a Psico dos Sonhos, que eu não sei como é o nome, perdão, eu estou lendo aqui como é que você está assinando. Eu não faço, é isso que eu falei. Como eu descobri e conquistei um público-alvo ao longo desses anos todos, de total confiança e muito tranquilo, sabe, em termos de pagamento, em termos de valorização da minha mão de obra, em termos de cumprimento do que a gente combina. Então, contrato eu nunca precisei. Essa até é uma pergunta muito frequente dos professores aqui, né? Mas que eu nunca precisei, assim. Eu tive uma preocupação tão grande em buscar o público que me deixa feliz em atender, que hoje não tenho contrato, não tenho... É no boca a boca mesmo, assim. É na relação de confiança, tá, gente? E essa relação de confiança gera reciprocidade. O que é reciprocidade? A gente entrega confiança, a gente recebe de volta confiança. Então é esse tipo de relacionamento que eu tenho com o meu público hoje e que me deixa muito feliz. Por isso que eu falo para vocês que eu vivo exclusivamente de aulas particulares. Quem me acompanha sabe disso. Eu vivo exclusivamente de aulas particulares. Larguei o emprego público, fui funcionário da Petrobras, larguei, pedi demissão, me taxaram de louco. Fui empresário durante 15 anos, estava com uma sobrecarga muito grande de trabalho, trabalhava demais, era feliz, mas no fundo eu estava me estressando muito. Eu gostava muito do empreendedorismo, mas não era aquilo para mim porque a sobrecarga estava muito grande. Então, eu era feliz nos resultados que eu obtinha, mas não era feliz em não ter tempo para nada. Então, aproveitei essa minha expertise de empresário, essa minha expertise de professor particular e fiz isso. Eu transformei as aulas particulares no empreendimento, onde hoje eu atendo o público que eu desejo, eu sou valorizado, muito valorizado pelos pais e pelos meus alunos, que me indicam e que não se importam em pagar. E tem até uma coisa muito curiosa que acontece comigo, que eu conto e as pessoas às vezes acham que não é verdade. São situações muito engraçadas, porque assim, é comum eu falar assim, olha, eu vou te passar aqui um relatório das aulas que eu dei para que você tenha uma noção do preço para poder me pagar. E muitos pais, de verdade, gente, muitos pais falam assim, professor Alexandre, eu confio em você, eu quero saber quanto eu te devo. Quanto que eu tenho que te pagar? Né? Sem que haja todo um controle para que eu comprove que eu realmente dei aquele número de aulas. Eu faço um relatório, tá, gente? Eu faço questão de gerar um relatório. Mas os pais, na grande maioria das vezes, pela relação de confiança que a gente tem, querem saber quanto que eu tenho que pagar. E às vezes eles até erram e depositam mais, porque eles acham, às vezes, que as aulas foram todas, por exemplo, de 2 horas e não foram. E eu comunico, olha, você pagou a mais, eu tenho que te devolver. Ah, não, fica para o próximo mês, alguma coisa assim. Total a confiança que eles têm. Então, a busca do público-alvo faz com que tudo fique mais fácil.
E se você consegue, com a sua expertise, com a sua experiência, mostrar rapidamente que você resolve os problemas dos seus clientes e eles confiam em você e você prova que você é capaz, tudo flui, tudo vai embora, entendeu, pessoal? Tudo dá certo. Então é isso. É você... E como é que se faz isso, né, gente? Eu estou falando aqui um monte de coisa que eu faço, né? Eu estou dizendo o que eu faço, mas como é que se faz isso? Como é que se implementa isso? Isso tem técnica, né, gente? Isso é resultado de muitos anos de trabalho, de muitos anos de experiência, de ter aprendido a lidar com os clientes e a conseguir gerar esse valor que eu digo que é de fundamental importância. E como é que se faz isso? Com técnica. E qual é a minha grande missão? Por que eu estou muito presente nas redes sociais hoje? Por que eu estou promovendo essa semana da Jornada 4K2, que acontecerá entre 4 e 8 de maio? Por que eu estou muito focado nisso? Porque eu quero para vocês, o que eu consegui para mim. Né? Hoje eu já consegui, hoje eu já tenho total tranquilidade em saber que ano a ano o meu público só tende a crescer porque eu consegui entrar nessa rede de alunos que acaba se indicando. E eu vou gerando também, eu vou conseguindo gerar neles todas as técnicas de captação, onde eles naturalmente também me indicam. Então, é uma rede que fica se autossustentando, mas também com a minha... com as minhas técnicas que eu também coloco ao conversar com os alunos, ao mostrar para os alunos o tempo todo que eu estou disposto a resolver os problemas dos amigos deles, como eu resolvo os deles. Entendeu, gente? Então é isso. Esse método, essa metodologia chamada Cifras, ela é baseada em pilares que provam, né, que ensinam, na realidade, a conseguir toda essa jornada importante. Que metodologia é essa para quem não conhece? Cifras é o C de captação, primeira coisa que a gente tem que fazer, captar o nosso cliente. Segundo, de interação, interagir com esse cliente, gerando conexão e empatia, provando para eles que eles podem ter confiança na gente, que a gente vai resolver o problema deles. F de faturamento, né? Faturamento tem a ver com cobrança, estamos falando desse pilar hoje nessa live, né? O faturamento que é capaz de provar para o seu cliente que você vai resolver o problema dele e que o preço torna-se secundário. Você vai fazer com que o preço torne-se secundário, ele vai te pagar com tranquilidade, desde que você cobre dentro do que ele pode pagar e aí você vai oferecer o seu preço. Mas de que forma? De uma forma rápida, não dando valor, não dando holofotes ao seu preço. Né? Esse é o pilar do faturamento. E depois vem o que, gente, dentro da metodologia? Vem o pilar da retenção, R, né? Cifras, o R é de retenção. Então, como é que eu faço para reter o meu cliente? Fazendo todo um planejamento com esse cliente e mostrando para esse cliente a minha real competência enquanto professor. Porque até então eu só estava fazendo a parte, chamemos de comercial, a parte de captação, marketing, parte de interação, relacionamento, parte de cobrança, mas é como se fosse um setor de uma cobrança, um financeiro falando para convencer o meu cliente a executar o que eu sei fazer, que são as aulas. Mas as aulas também, gente, nós que somos muito técnicos, temos que ter técnicas, temos que ter um cuidado especial para saber lidar com o cliente, com o aluno e superar as expectativas dele, não só na entrega de conteúdo, e sim no relacionamento, ter a sensibilidade de dar uma aula um pouquinho mais leve num determinado dia, mais longa no outro dia, ter a sensibilidade de saber o quanto esse cliente vai absorver de conteúdo ao longo de um determinado período, para que a gente, de repente, faça um planejamento mais longo, né? Então, isso tudo demanda técnicas para que você não fique improvisando o tempo todo, para que você não use o famoso método da tentativa e erro. E tá, então já sabemos, já falamos da retenção, o R de cifras, falta o A de cifras, que é o pilar que vem a ser o pilar da administração, que é administrar todo esse negócio.
É saber, quanto é que eu cobro? Você tem que administrar isso, você tem que saber fazer a pesquisa de mercado para cobrar a coisa certa, o valor certo, o preço certo. Né? Então, administrar o seu negócio de aulas particulares também é de fundamental importância, tá? Para que você consiga o S de cifras, que é sucesso, que você consiga ser bem-sucedido nas suas aulas, para que você consiga ser bem-sucedido enquanto professor particular. Tá, pessoal? Então, não tenha vergonha de cobrar, mas saiba cobrar do seu cliente. Não tenha vergonha de aquela falsa modéstia de mostrar que você é capaz, mas saiba mostrar como você é capaz. Saiba mostrar da forma correta como é que você é capaz de resolver o problema do seu aluno. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, pessoal. Olá, Elisângela, tudo bem? Psico dos Sonhos. Seja bem-vinda, agora que eu reconheci. Mais uma pergunta, como faço para corrigir o valor cobrado sem perder o cliente? Boa pergunta, Elisângela. Como é que a gente corrige um valor cobrado? Se você cobra, olha só, Elisângela, olha só, pessoal. Se você cobra mais e você arranja uma justificativa para baixar esse preço, né? Olha, eu vou fazer uma condição especial em função e você coloca uma determinada justificativa, é fácil. Agora, o contrário, que deve ser a sua dúvida, né, Elisângela, não é simples. Por quê? Porque se você, é aquilo que eu falei no início aqui, se você já descobriu, se você já estudou o perfil do seu público-alvo e você já precificou para esse público, e você acaba querendo cobrar depois mais caro, é complicado porque você já acostumou o seu público com aquele preço. Né? É só a gente trazer para o nosso dia a dia, né, gente? Você está acostumado a pagar num determinado produto, numa garrafa de Coca-Cola, R$7. Você sempre paga R$7, R$7, R$7. Se ela aparecer a R$10, você vai falar assim, mas peraí, essa Coca-Cola não custa R$10, ela custa R$6,99, ela custa R$7. Então alguma coisa está errada, eu não vou mais pagar por isso. Então o preço ele tem que ser muito bem estabelecido. Mas se isso já aconteceu, Elisângela, o conselho que eu dou mostre para o aluno que você teve uma série de despesas acima da sua expectativa, ou numa virada de ano é mais fácil de você conseguir dizer que você fez um reajuste para conseguir compatibilizar com seus custos, com a sua entrega de conteúdo, né? E você cobra por isso. Eu tenho a seguinte característica, gente. Eu não gosto de cobrar, de dizer para o aluno de uma hora para outra que eu estou aumentando a minha hora-aula. O que eu faço? Eu tenho como tradição, na virada de ano, aumentar a minha hora de aula. Então, todos os alunos que estão acostumados comigo, já digo isso sempre, né? Eu tento sempre explicar isso para eles, que na virada de ano eu faço um reajuste. Às vezes compatível com a inflação, às vezes um pouco acima, às vezes um pouco abaixo. Então, eu tenho como padrão, por exemplo, aumentar R$10 por ano. Então, virei o ano, né? Na virada de ano eu costumo aumentar R$10. Normalmente isso é um pouco acima da inflação, sobre o valor da minha hora-aula. Mas, como o valor não é muito significativo para o meu público, que está acostumado a pagar um determinado preço, é tranquilo, tá? Então é complicado, tá, Elisângela? A partir do momento que você cobra um determinado preço, alterar de uma hora para outra, porque você pode ter percebido que você falhou, você errou na cobrança, é mais complicado. Então eu, no seu lugar, não mexeria nesse preço. De repente, no futuro em que esse cliente volte a te procurar, você realmente diga, olha, eu tive um reajuste no meu preço, no meu preço da hora, então infelizmente não posso mais fazer aquele preço que eu fazia anteriormente. Mas durante a jornada desse aluno com você, eu acho que mexer no preço é muito delicado. Vamos mais aqui, gente. A gente está começando a chegar no finalzinho da nossa live. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor Edno, alguma pergunta? Professor Marcelo? Peço desculpas, tive um problema técnico aqui e eu estava fazendo a transmissão simultânea, vocês devem ter percebido, esbarrei no computador, perdi a transmissão pelo YouTube. Na quarta-feira eu farei outra live
Também para vocês, farei uma live na quarta-feira sobre a captação do público-alvo correto. E convidarei Renata Castro, que é Relações Públicas. Ela teve muita experiência em empresas de grande porte na área de marketing e ela conversará conosco sobre captação do público-alvo correto. Dará dicas valiosas para a gente saber captar o nosso público correto. E na quarta-feira, de novo, farei a live simultânea. Tentarei dessa vez, hoje eu não consegui direito, fazer uma live simultânea aqui no Instagram e para o pessoal do YouTube também, porque agora eu estou com um canal no YouTube, mas estou investindo mais tempo para poder fazer conteúdos também, vídeos mais longos no YouTube. Fabiana, sou professora particular de matemática há 20 anos, seja bem-vinda. A Fabiana é do nosso time, do professor Marcelo. Eu acho que é isso, pessoal. Mais alguma pergunta para que a gente encerre a live de hoje? Professor Marcelo tranquilo. Professor Edno, não sei se está conosco aqui ainda. Fique à vontade para fazer perguntas. E o recado que eu deixo é essa, gente. Olha, tem mais uma pergunta aqui. O recado final que vocês... Assim, passo a passo. Primeiro, público-alvo correto. Vá em busca do seu público-alvo correto. 2, gere a percepção de valor antes de entregar o seu preço. Jamais preço antes de percepção de valor. O aluno tem que se sentir atraído pela sua aula. 3, entregue o seu preço sem dar muito valor ao seu preço, sem jogar muitos holofotes e justificativas sobre o seu preço. Preço é preço. Entregou o preço, já pergunta, olha, podemos começar a próxima, já podemos agendar a nossa aula para mostrar para o seu cliente que o preço não é importante, mas que você tem o seu preço, é aquilo ali, que você já estudou anteriormente, então é complicado você dar um desconto porque você já está cobrando o preço justo, né? E até anotei aqui, e é isso aí, olha, evitar desconto, porque o desconto a longo prazo dá problema. Se você tem a sua agenda vazia, ok, dê os seus descontos iniciais, mas a partir do momento que a sua agenda começar a encher, evite descontos, evite pacotes, para que você use esse seu tempo, esses seus horários livres para entrega, para você, com alunos que você realmente deseja atender, que paguem o que você acha justo. Né? Eu digo muito isso, gente. Eu entendo que podem ter professores aqui preocupados com a cobrança de repente, um valor mais elevado que algumas pessoas possam pagar. Eu entendo isso. Mas a gente tem que olhar para a gente também. Nós temos a nossa competência, nós temos a nossa experiência adquirida durante muitos anos e nós temos que valorizar essa competência e nós temos que valorizar toda essa experiência e a nossa capacidade de ensinar, a nossa capacidade de gerar resultados. Tá, gente? Então eu entendo que algumas pessoas, alguns alunos não conseguirão ser atendidos por nós, mas os alunos que estiverem dispostos a pagar pelo nosso preço estarão muito satisfeitos, indicarão para outros alunos que têm o mesmo perfil desse primeiro aluno, que te valorizará a sua aula, pagará pela sua hora feliz da vida. Né? Feliz da vida, professor? Sim, porque você gerou o resultado que ele quis. É como quando a gente vai num show, não é assim? A gente às vezes vai num show de uma banda internacional que cobra uma fábula de dinheiro, mas se o show é bom pra caramba, a gente não bate palma e não sai feliz da vida, e esquece até o preço que a gente pagou, é a mesma coisa nas aulas particulares. Se a gente der o nosso show perfeito, de forma que o aluno saia feliz, satisfeito, e principalmente com notas mais altas vindo, o preço vai ser secundário. Ele, na próxima vez que te chamar, ele não vai perguntar por preço. Ele vai querer saber em quanto tempo você vai fazer com que as notas altas voltem a acontecer. Entendeu, pessoal? Tem uma pergunta aqui. Qual a média dos valores atual para o Rio de Janeiro? Prof. Latina, não sei como é o seu nome, perdão, Prof. Latina. Olha, eu acho que no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, gente, preço de prestação de serviço é muito particular mesmo, né? Existem no Rio de Janeiro professores que cobram 20, 30 reais na hora de aula e existem professores que cobram 200 reais na hora de aula, na mesma hora de aula, porque atendem públicos diferentes, atendem expectativas diferentes. Então é isso.
Cobrar mais caro, pessoal, é entregar mais valor, é gerar mais resultado. Porque quem paga mais caro tem uma expectativa maior do que quem cobra mais barato, concordam? Então, por isso que eu falo, a gente tem que saber ajustar o nosso preço à nossa capacidade de geração de resultados. Porque se a gente não consegue conciliar essas duas coisas, a gente vai acabar não conseguindo expandir a nossa rede de alunos. Então a gente tem que ter a humildade de saber perceber em que estágio a gente está de geração de resultados, ir em busca de um público que aceite aquela nossa entrega de conteúdo, entrega de resultado. Então, se você, por exemplo, já tem experiência e é capaz de gerar muito resultado, você tem condição de buscar um público mais exigente e cobrar desse público um preço mais alto. Mas se não, é a hora de você começar com um preço mais baixo, atendendo um público menos exigente, e à medida que você vai ganhando experiência, você vai compatibilizando o preço da sua hora com os resultados que você é capaz de obter. Tá? Faz sentido, gente? Eduardo Novaes Lima, é necessário ser expert nas disciplinas para poder iniciar com as aulas particulares? Não, Eduardo, é exatamente o que eu falei agora, né? Você só tem que ter a sensibilidade de saber o que você consegue entregar e ir em busca do público que está dentro dessa expectativa. Tá? Então, o que eu digo com isso? Por exemplo, deixa eu trazer para mim como exemplo. Eu dou aula de matemática e física para o Rio de Janeiro, dou aula para ensino fundamental e ensino médio. A grande maioria dos meus alunos está no primeiro, segundo ou terceiro ano do ensino médio. E aqui eu atendo alunos de escolas mais caras, né? Então, um público de maior poder aquisitivo. Então, um público que faz intercâmbio, é um público que está almejando, por exemplo, uma carreira, como é que eu vou dizer, com mais promessa de ser mais bem sucedida. Então, um público que tem um nível social e um nível intelectual um pouco mais alto. Então, se eu não consigo falar a língua desse público, eu não vou conseguir gerar o resultado esperado por eles. E quando vem a demanda, gente, a demanda é forte. Então, assim, os exercícios são mais difíceis, o conteúdo para ensinar é ensinado pelos professores de uma forma mais profunda. Então, eu tenho que ter a capacidade de conseguir atender essa demanda. E eu hoje tenho porque eu faço isso há 30 anos. Então, eu tenho condição de ter um preço mais alto porque eu atendo essa demanda. Tá? Então, esqueci o nome, perdão, Eduardo, né? Eduardo. Faça isso assim. E se você está começando do zero, comece atendendo até conhecidos seus para você ir pegando a prática, cobrando um preço mais abaixo do mercado, para que você se sinta, para que você perceba o quanto de resultado você é capaz de gerar, e aí sim você vai galgando, né? Como qualquer prestação de serviços, né? Qualquer coisa que a gente faz. Inicialmente a gente tem que fazer um estágio, né? Então o estágio nas aulas particulares é cobrar um pouco mais barato, ou até mesmo dar aula de graça para os seus familiares, para pessoas conhecidas, para você ir pegando experiência, e à medida que você for sentindo confiança na sua geração de resultados, você pode ir começando a levantar o seu preço. Mas sempre pensem no preço e no público que vocês tenham condições de atender. Repetindo, no público que vocês têm condições de atender. Ok? Nem abaixo, nem acima. Preço também. Então, público nem abaixo, nem acima. Preço anda junto com o público, né? Um valor que você entrega. Uma pergunta, Simone Cardoso, sou de Belo Horizonte, trabalho com alfabetização, geralmente trabalho com pacotes. Vou repensar, professor. Amo dar aulas particulares. Eu também, tá, Simone? Eu digo para você que o que eu mais gosto de fazer profissionalmente é dar aulas particulares. Vivo exclusivamente delas há 5 anos. Dou aula há 30 anos, mas exclusivamente há 5 anos. Cada vez eu tenho mais amor a isso. Cada vez eu tenho mais paixão em gerar resultados assim, individuais, acompanhar o desenvolvimento dos meus alunos, não só nas matérias que eu ensino, mas como cidadãos,
sabe? Às vezes eu tenho a oportunidade de conversar com eles, às vezes eles têm os problemas de adolescentes que a gente sabe que eles têm, eu consigo conversar, os pais até falam, pô, professor, fala porque você tem uma proximidade maior, você fala uma língua maior, né? Santo de casa não faz milagre, e às vezes eu consigo, eu diria que na grande maioria das vezes eu consigo gerar os resultados esperados por mim e pelos pais deles. E aí é uma avalanche, porque a partir do momento que eles se sentem autoconfiantes, superam as dificuldades deles, eles acabam gostando das matérias, né? Acabam se sentindo atraídos pelas matérias, principalmente na minha, porque se eles estão tendo empatia comigo, eles vão querer, aquilo que eu falo do gatilho da reciprocidade, eles vão querer me devolver tudo aquilo que eu estou fazendo com uma boa nota. E vão acabar me indicando para amigos porque eu resolvi os problemas deles, entende, gente? Eu também amo isso, mas o pacote a gente tem que saber separar, né, Simone? Porque se a gente cobra muito barato, se a gente começa a ter pena, digamos assim, e o nosso preço começa a cair muito, é complicado, né? Porque aí a gente não está olhando para a gente. É aquela história que eu falo do oxigênio, né? Você entra no avião, qual é a primeira orientação? Olha, se acontecer uma emergência, primeiro oxigênio em você, depois nos outros. Então, se a gente não tiver o nosso oxigênio, o nosso combustível para seguir em frente, e o nosso combustível, a nossa recompensa, é uma remuneração justa. É complicado. Então, é por isso que eu sou muito... Eu penso muito em pacote. E atualmente, eu não faço pacote porque os meus horários são muito cheios. Então, se eu permitir um pacote, eu deixo de preencher aquele horário que eu estou encaixando os pacotes com valor cheio, com preço cheio. E aí, para mim, não fica legal. Então, nessa hora, a gente tem que pensar na gente também, tá, Simone? Seja bem-vinda, Deusa. É um grande prazer. Pessoal, tenho que encerrar porque daqui a pouquinho a conexão vai cair. Foi um grande prazer. Muito obrigado pela presença de todos, pela participação de todos. Espero ter ajudado, ter esclarecido as dúvidas de vocês com relação a preço de aulas particulares, a diferença entre preço e valor, em que momento o preço tem que ser entregue para o seu cliente e o preço sempre secundário. O preço não pode ser o ator principal da novela. O preço tem que ser aquele ator coadjuvante que aparece às vezes. O ator principal dessa nossa novela das aulas particulares tem que ser a percepção de valor, gente. Ok? Simone, exatamente, a gente acaba assumindo que não só o papel de professor. Me identifiquei muito com a sua história, se parece muito comigo. É isso aí, Simone. Professor Edno, minha internet está ruim. Gente, preste muita atenção no professor Alexandre, pois ele realmente sabe o que está dizendo. Muito obrigado, professor. É isso, Simone, eu penso igual. Gente, eu não sei se quem está aqui já participa da comunidade 4K2 que eu tenho no Telegram. Eu tenho uma comunidade de professores em que eu quase que diariamente... posto conteúdo lá, muitos áudios em que eu falo o que passa pela minha cabeça no momento. Vem uma coisa interessante na minha cabeça, eu falo, na comunidade 4K2, e tem uma outra comunidade no Telegram, essa voltada para a semana da jornada 4K2, que acontecerá de 4 a 8 de maio. Então, nessa comunidade eu estou explicando com detalhes tudo o que acontecerá, estou entregando todos os conceitos necessários para que quem participe dessa jornada do 4K2 na semana de 4 a 8 de maio, esteja preparado para o seu primeiro 4K2, gente. O que é o primeiro 4K2? É fazer R$4.000 trabalhando apenas 2 horas por dia com aulas particulares. Parece um sonho, parece mentira, mas tenha certeza que não é. Né? Eu sou prova viva disso, eu tenho já turmas que já têm gerado ótimos resultados, já têm conseguido ótimos resultados, e é possível. Você tem que só acreditar e implementar todas as técnicas, todo o passo a passo para conseguir chegar lá. Gente, muito obrigado. Adorei a live. Muito obrigado pela interação, pela participação. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, aqui no Instagram eu posto diariamente vídeos. No YouTube também tem vídeos mais longos em que eu consigo me aprofundar mais nos assuntos, e as comunidades do 4K2, as duas comunidades do 4K2, a jornada 4K2, voltada para a semana
do evento que acontecerá entre 4 e 8 de maio. E a outra comunidade, chamada Comunidade 4K2, para quem realmente quer conversar bastante sobre aulas particulares. Lá eu falo bastante, o tempo todo, sobre tudo que eu entendo ideal sobre esse verdadeiro mundo, esse negócio, esse verdadeiro negócio que são as aulas particulares. Boa noite, muito obrigado. Quarta-feira, live com Renata Castro, conversamos sobre como captar o seu público-alvo da maneira correta. Ela dará dicas valiosas, conto com a presença de todos. Até lá, boa noite.